Estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um imenso prazer estar aqui nessa sexta-feira, nesse final de tarde de sexta-feira. Vamos tratar hoje sobre um assunto muito atual e muito polêmico, que é sobre o Pix e Open Banking. Meu nome é Maíli Mafini, eu sou advogada, sou membro da Comissão de Direito Bancário da OAB Paraná e gostaria de fazer a abertura oficial, então, deste evento, agradecendo de primeira mão ao presidente da OAB Paraná, Dr. Cássio Lisandro Teles, pela oportunidade e pelo espaço de termos debates aqui perante a nossa casa, ao presidente da OAB de Santa Catarina, o doutor Rafael de Assis Horn, lembrando que esse é um evento em parceria com as comissões, e aos presidentes da Comissão de Direito Bancário do Paraná, doutor Luiz Fernando Dietrich, ao presidente da Comissão de Direito Bancário de Santa Catarina, a doutora Karen Nascimento, e também a presidente da Comissão de Direito Bancário de Pernambuco, doutora Amanda Botelho, por indicar a doutora Lara, que fará parte hoje de um dos nossos painéis. Então, hoje o assunto é bastante polêmico, para a gente tirar nossas dúvidas. Eu gostaria já de chamar o nosso primeiro palestrante, é uma honra tê-lo conosco, é o doutor Luiz Fernando Dietrich, é o nosso presidente da Comissão de Direito Bancário, ele é advogado, com uma vasta experiência em regulação bancária, tem pós-graduação em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos e é o presidente da nossa comissão. Presidente, a palavra é sua e é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, doutora Marim. Primeiramente, quero fazer um agradecimento a você, que a ideia de fazer esse evento partiu de você organizou tudo, E é muito gratificante ter pessoas como você na nossa comissão que faz acontecer, que faz as coisas tornarem-se reais, Muito obrigado e eterna gratidão. Nosso tema hoje, basicamente, são duas novidades que vão estar no nosso sistema bancário, que é o sistema Pix e a plataforma Open Banking. Eu vou começar conversando um pouquinho sobre o sistema Pix, O que é esse sistema, O que é esse monstro que muitas pessoas estão falando que vai acontecer? Na verdade, não é um monstro, É um facilitador para a nossa vida. O que é o Pix? É um sistema de pagamentos e transferências instantâneos. Digamos assim, que seria o TED e o DOC melhorados, aperfeiçoados, Por quê? Primeiro porque é instantâneo, vai ser feito o Banco Central está prometendo até 10 segundos, e pelos testes que estão sendo feitos e realmente está acontecendo isso, E lembrando que hoje as operações que nós temos é o DOC, que entra no próximo dia útil, na conta corrente, e a TED, que tem um horário reduzido, que vai entre as 6h30 da manhã até as 17 horas. Ou seja, se você faz uma TED depois desse horário, entra no próximo dia útil. Se você faz uma sexta-feira, vai entrar só, digamos, se for segunda-feira for o dia útil, só entrará segunda-feira. Então, é um sistema que vai revolucionar, porque vai ser a qualquer dia do ano, a qualquer hora, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana ou 360 dias do ano. E super rápido, Então, o nosso sistema bancário, que sempre foi elogiado, estava com o sistema arcaico, de pagamentos e transferências, Então, vai funcionar para todo mundo, pessoa física, pessoa jurídica, para o próprio governo, Eu posso transferir pessoa física para pessoa física para jurídica, pessoa jurídica para jurídica, eu posso pagar um tributo para o governo. Então, essa vantagem é tremenda, Vai acelerar muito a nossa vida, vai facilitar muito a nossa vida, Quais são as vantagens desse sistema, Existem vantagens? Sim. Como já foi falado, já falei, a disponibilidade de estar 24 horas por dia, finais de semana, feriados, a velocidade, que vai ser até 10 segundos não é nada, E a conveniência, porque vai dar uma experiência para todo mundo, Vai ser intuitivo para essa intuitividade para o usuário, a segurança, que depois vai ser abordado esse tema. É um sistema aberto, Não, vai estar disponível não só para os bancos, mas para fintechs, financeiras e todos afins, pessoa jurídica, pessoa física, E a multiplicidade de casos do uso, O Pix permitirá a transferência de qualquer valor, No primeiro momento vai ser limitado um valor, mas vai ser aprofundado e vai permitir esse limite ser cada vez mais aumentado, Vai ser feito pagamentos instantâneos, físicos, virtuais,
e os impostos federais, como já foi falado. O Pix será gratuito? Sim, para as pessoas físicas é totalmente gratuito, né? Para as pessoas jurídicas, pode ser cobrado, vai depender de cada instituição financeira, né? Hoje, por exemplo, se paga uma TED, uma DOC, de 8, 10 até R$ 20. Então, com o Pix, você não vai pagar nada à pessoa física. E conforme as pessoas jurídicas, poderá ser cobrado. Mas existe um grande avanço que essas tarifas, elas têm que, o Banco Central já determinou que elas vão ter que ser menor que as transações de cartão de débito e cartão de crédito, né? O Pix é obrigatório? Não, não é obrigatório ainda. Você pode estar utilizando a TED e o DOC, mas não vai ser vantajoso para você. Com relação às instituições financeiras, ele é obrigatório, sim, para aquelas instituições financeiras que tenham mais de 500 mil clientes, né? Eles são obrigados a fornecer. Mas todas as empresas estão se cadastrando, as fintechs, os novos bancos estão começando a disponibilizar esse serviço, e nós acreditamos que todo mundo vai aderir a esse sistema, né? Não vai ter como a instituição que não tenha 500 mil contas e que ficar fora desse sistema vai se perder o tempo, não vai ter mais o porquê de existir, né? Uma, uma grande pergunta que faz, assim, será que o Pix vai aposentar o TED, o DOC, o cartão de crédito, o desconto de duplicata e outras operações? No primeiro momento, não, né? As pessoas que são mais que não são adeptos à tecnologia, ou que as pessoas que têm maior idade, que têm uma dificuldade de tecnologia, ainda vão utilizar o TED e o DOC, né? Mas, porém, com o advento, né, da tecnologia, eles vão começar a se aperfeiçoar, com certeza vai mudar. A nova geração, com certeza, vai utilizar muito, porque hoje essa geração ela quer competitividade, ela quer rapidez, ela quer uma resposta de imediato. Então, com certeza, né, as instituições que oferecerem o melhor serviço vão aderir. O cartão de crédito, eu acredito que não vai sumir, porque é uma outra espécie de operação, né? Você não precisa ter o dinheiro no momento, você utiliza o cartão e paga uma fatura depois. Outros contratos, como desconto de duplicatas e desconto de títulos, ainda eu acredito que ficarão, mas futuramente já existem instituições que estão dizendo, utilize o Pix, utilize, que nós vamos dar o limite para você. Então, para as pessoas jurídicas, também eu acredito que futuramente esses títulos também vão ser extintos, né? Quando começa a funcionar essa nova tecnologia? Ela já está em fase experimental. Eu tive a informação, eu fui pesquisar, e está sendo muito rápido, não houve nenhum problema com a utilização. As instituições financeiras já escolheram alguns clientes para utilizar, e está sendo super rápido, né? Então, e não houve problema algum, né? E para todo mundo vai ser no dia 16 de novembro, né? Então, já está aí, né? Faltam 10 dias para você começar a utilizar. Mas como é que eu vou fazer para utilizar o Pix, né? O Banco Central estipulou que nós vamos ter que ter uma chave, né? Uma chave de endereçamento. O que é isso, né? É como se fosse o instrumento que vai identificar você para outra pessoa. O Banco Central estipulou quatro chaves: o CPF, o CNPJ, o e-mail, o número de telefone celular e uma chave aleatória, né? A chave aleatória, ela consiste no quê? Consiste num conjunto de números, letras, símbolos gerados aleatoriamente, que identificarão a conta e poderão ser compartilhados para que a transação seja feita, né? É possível cadastrar uma chave aleatória única ou gerar para cada operação uma chave específica, né? E depois você apaga a anterior, né? Quantas chaves eu vou ter, né? Se eu tenho, por cada pessoa física, por cada conta que você tem no banco, você pode cadastrar 5 chaves, né? Então, eu posso cadastrar uma chave com o meu CPF, outra com o e-mail, outra com 2 chaves aleatórias, outra com o número de celular. As pessoas jurídicas, elas poderão cadastrar até 20 chaves por conta, né? Então, vai ter essa facilidade. Eu posso mudar a chave a qualquer tempo? Pode. Você pode mudar, você pode entrar na instituição e solicitar a mudança, né? Então, para você fazer. Qual chave que eu vou utilizar?
Eu tinha feito um pré-cadastro nas minhas contas utilizando o CPF, né? Eu, Luiz Fernando Dietrich, pensei bem, mas eu não vou querer utilizar meu CPF, dar meu CPF para qualquer um, né? Então, eu vou fazer a chave aleatória, porque eu acho até muito mais seguro para você utilizar. Mas tem pessoas que não veem problema, vão utilizar, né, a chave ou a maneira que quiserem, né? Como é que vai funcionar essa maravilha, né? Vai ser bem simples. Você vai entrar no aplicativo do banco, né, como se faz hoje a TED, a TED e o DOC, né? E vai poder fazer. Você pode fazer isso em qualquer instituição financeira, qualquer aplicativo de pagamento, como o PicPay, né? Então, vai ser muito fácil você fazer isso, né? É só você ter a chave de identificação, conferir os dados que você está fazendo. Por exemplo, eu vou pegar e mandar pagar uma consulta que eu fiz com a doutora Mailinha, ela me passa a chave da conta, seja física ou jurídica, eu coloco lá, verifico se os dados da doutora Mailinha estão tudo correto, e faço, e ela depois de 10 segundos, menos de 10 segundos, eu já estará na conta dela, né? Então, é uma coisa imediata que vai revolucionar realmente as transações financeiras. Outra forma de utilizar é o QR Code, né? Você apresenta, vai fazendo compra no mercado, você apresenta o QR Code, lê o QR Code, vê a informação, bate as informações e efetivou também, né? E tem a tecnologia NFC, né? Que é aquela de aproximação, que se aproxima celulares, relógios inteligentes, né? Então, você aproxima o seu dispositivo para outra pessoa e faz a transferência, né? Então, vai ser uma coisa bem rápida, bem dinâmica, né? Que todo mundo acredita que vai começar a utilizar e vai facilitar. Então, você não vai ter mais precisar estar com o seu cartão de débito, não vai precisar carregar mais o dinheiro, né? Então, é uma coisa assim que realmente vai proporcionar uma eficácia muito grande para as transações financeiras. Qual que é uma dúvida que todo mundo possa ter? Vai ter limite? Sim, o Banco Central lançou a instrução normativa 25 de 9 de 2020, aonde estabelece os limites, né? E tem um anexo lá que estabelece quais os limites que vão fazer. Por exemplo, agora, o limite de titularidades diferentes, ele vai estar disponível, o limite disponível para o TED, das 6 às 20 horas. Depois disso, reduz o limite. Então, nessa instrução normativa, a número 20, de 25 de 9 de 2020, estabelece todos os limites que vão estar para fazer. Esses limites vão aumentar? Possivelmente vão aumentar, mas de acordo com a evolução dessa operação financeira. Então, o Banco Central é um órgão dinâmico, sempre está se atualizando, colocando instruções normativas, e com certeza eu acredito que isso vai mudar. E por que foi feito isso, né, esse limite? Porque são questões, uma delas é a questão de segurança, né, e também estamos numa fase embrionária, então, futuramente, com certeza vai mudar isso, né. Por exemplo, hoje eu posso agendar um DOC e uma TED. Eu posso agendar um Pix também? Sim, você vai ter essa opção de entrar no aplicativo do celular ou do Open Bank ali e utilizar, né, essa ferramenta. Você vai poder fazer, né, ter essa opção. O Pix é seguro? Totalmente. A instituição hoje do Banco Central talvez seja uma das instituições brasileiras que seja o mais segura. Ela tem uma tecnologia muito forte, ela sempre está se aperfeiçoando, né? E tenho certeza que vai estar totalmente seguro, porque hoje, quando você faz um TED e um DOC, é totalmente seguro. Então, o Banco Central já proporcionou as melhores tecnologias, que vai ser falado depois com outro palestrante, e vai ser totalmente seguro, né? A possibilidade de ter uma fraude assim, gigantesca ou insegurança, né? Você pode fazer um Pix para o exterior, por exemplo, eu estou aqui no Brasil e mandar uma transação para, por exemplo, para outro sistema que utiliza uma plataforma com o Pix, como a Inglaterra, como a Índia. Não, ainda você não vai poder fazer isso, porque você só pode fazer em moedas que sejam reais, né? Então, você não pode fazer. Você pode fazer desde que
no exterior, desde que a pessoa tenha uma conta aqui no Brasil, né? Então, nós não podemos fazer a não ser com moedas do real. E com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, como é que fica o PIX? O PIX é uma ferramenta muito nova e vai fechar um elo junto à LGPD, porque hoje as empresas e as pessoas físicas elas estão se prevenindo cada vez mais e estão utilizando o LGPD para que esses dados, todas essas informações, não sejam perdidas, né? Não estejam disponíveis para qualquer um, né? Então, se eu tenho uma transferência rápida, feita com apenas um documento, vai fazer que seja um cadastro rápido, simples, no banco, né? E funcionando 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias, você vai ter uma segurança. E quem que vai assegurar isso? É a LGPD. A LGPD veio para facilitar a nossa vida, para dar uma segurança aos nossos dados. Então, se por acaso houver um vazamento, qualquer coisa, você procura um advogado e ele vai utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados e vai dar a total segurança para você. Então, nós temos que começar a utilizar as ferramentas que nós temos. Nós, como consumidores, temos que utilizar nossos direitos. E um deles é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa muito benéfica que veio para nós e, infelizmente, ainda a gente não está utilizando muito. Mas é uma coisa que vai garantir, a lei que vai garantir a eficácia, né, do PIX. E a plataforma que vai ser lançada futuramente, né, que depois o Dr. Rodolfo vai explanar muito bem, é o Open Bank, né? O Open Bank é uma maravilha, né? O Pix é a nossa primeira inovação que estamos lançando, né? Que foi lançado pelo Banco Central do Brasil. Como eu brinco que é a nova TET, que a diferença de que funcionará 24 horas por dia, que 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? E o novo sistema que poderá ser utilizado a partir do celular, né? Então, hoje todo mundo tem um celular, nós temos mais celulares do que pessoas no Brasil, né? Vai prometer diretamente, vai alterar como que nós vamos fazer nas nossas vidas, como vamos fazer nossos pagamentos, como vamos pagar, como vamos fazer as transferências nas nossas compras, né? E vai, aos poucos, eliminar a necessidade de você estar utilizando o dinheiro, o cartão de débito, né? Com o uso desse sistema, o uso da operação das empresas que utilizam os dados como telefonia, né, vai reduzir, porque você não vai ter mais o boleto, você não vai ter que passar mais o boleto, você não vai ter que utilizar, você não vai ter que imprimir o boleto, então vai ser mais econômico, vai ser mais ecológico, porque você não está utilizando o papel, né? Você vai estar utilizando menos água, menos luz. Então, tem todos esses custos que vai fazer com que o Pix cada vez fique mais rápido e mais barato, né? Eliminando a necessidade dos boletos físicos ou de outros elementos que precisam fazer de uma cobrança, né? E o Open Bank, né? O Open Bank, para mim, digamos, é uma coisa que era do futuro e hoje eu vejo que é uma coisa presente, né? Que é uma inovação que vai fazer que o controle financeiro dos clientes, né, que hoje estão diretamente só nos bancos, né, nas corretoras de investimentos, e outros serviços, voltem para a mão de quem deveria sempre estar, que são dos próprios clientes, não das instituições, né? Então, o Open Bank, como vai ser falado, talvez seja a maior revolução que nós vamos ter daqui para frente, porque vai fazer que esse controle, essa possibilidade de escolha recaia novamente para nós, né? Então, os clientes vão ter acesso aos seus dados e histórico financeiro. Hoje, como é que funciona? O teu histórico financeiro é mantido pelos bancos, né? E futuramente não. Eles vão ter que ser compartilhados com qualquer instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil. Então, o consumidor deixará de ser vassalo dessa instituição financeira e tornará-se o rei, né, o sucerano das suas operações financeiras. Então, por exemplo, se existe uma operação hoje, uma informação errada num borderô num banco, ou, por exemplo, no Serasa, que consta lá que você entrou com uma revisional e que você ganhou essa revisional, você pode utilizar dessa plataforma e começar a mudar essas informações, corrigir essa informação. Olha, se eu ganhei uma ação, por que eu vou estar negativado? Por que eu vou estar com uma informação errônea nesses cadastros, né?
Então, essa é a possibilidade que nós vamos ter. Então, hoje, eu vejo que com o Pix, que vai ser lançado dia 16 agora para todo mundo, vai começar a ter essa revolução. O nosso sistema financeiro, que já era bom, vai ficar muito melhor. E com o Open Bank, que vai ser explicado pelo Dr. Rodolfo depois, vai proporcionar que nós tenhamos essa evolução que é tão necessária para que nós possamos até diminuir o custo do Brasil, né? Aquele famoso custo do Brasil. Então, o Pix veio, vai ficar, vai funcionar e vai proporcionar para que nós, consumidores e também os fornecedores, as empresas, possam ter uma vida melhor. Então, esse foi o meu papo bem rápido para vocês, né? E afirmando que o Pix veio para ficar e vai ser muito bom para nós. Muito obrigado a todos. Marinha, a palavra é tua. Muito obrigada, presidente, muito, pelo seu brilhantismo em trazer o assunto de forma tão didática, tão esclarecedora para todos nós. Realmente, essas questões, a ideia do evento era exatamente isso, a gente levantar essas questões, a gente ainda tem um caminho aí a trilhar. A gente sabe que o sistema de pagamentos brasileiro está passando por toda essa transformação, e não foi à toa que a gente escolheu a dedo as pessoas que estão hoje aqui nesse painel, São grandes nomes aí para trazer luzes a tudo isso e explicar, para todos nós, para a comunidade, para quem está nos assistindo, nós aqui do mundo jurídico também, todas essas nuances importantes. Muito obrigada, presidente. Eu quero convidar agora para palestrar a doutora Lara Brito Melo, que é da Comissão de Direito Bancário de Pernambuco, Obrigada, doutora Lara, por ter participado, é uma honra tê-la conosco hoje. A doutora Lara é advogada, é atuante nas áreas de direito bancário, regulação, direito do consumidor, tem pós-graduação em direito civil e é membro da Comissão de Direito Bancário da OAB Pernambuco. Doutora Lara, a palavra é sua. O áudio está desligado, doutora. Boa noite, vamos voltar. Maylin, muito obrigada pelo convite. Gostaria muito de agradecer a vocês, da Comissão de Direito Bancário da OAB Paraná, pelo convite, pela confiança depositada na nossa comissão de participar desse evento. Obrigada, doutor Luiz Fernando, principalmente pela introdução do Pix, que agora eu vou realmente poder abordar a segurança, certo, da plataforma, que é uma coisa que está causando bastante dúvida em todo mundo, porque é uma novidade que chegou no mercado, a gente não tinha histórico algum de qualquer coisa dessa natureza, certo? A gente está digitalizando, começando, iniciando a digitalizar todo o sistema bancário no Brasil. Então, teremos algumas figuras, certo, que participarão das transações, como a figura do liquidante especial, os iniciadores das transações, as instituições financeiras e de pagamento, as que são obrigatórias e as que não são obrigatórias, certo? E os consumidores, do outro lado, que ainda na parte hipossuficiente dessa relação, mas que tem que estar bem esclarecido o papel de cada um dentro dessa transação, para que a gente evite, e para que a gente evite fraudes eventualmente, e resguarde a segurança. Por que resguardar a segurança? A gente está lidando com uma plataforma e com um ecossistema completamente novo. Como eu já disse, a gente não tem nada pretérito para se basear, certo? Então, está sendo novo, certo, para todo mundo, inclusive para as instituições financeiras. E o Banco Central, no papel de regulador, ele se comprometeu através se você entrar no site do Banco Central e acessar os regulamentos que tratam sobre o Pix, ele assegura, certo, atenção à Lei Geral de Proteção de Dados e também do sigilo bancário, certo? Ele assegura criptografia, ele assegura alguns aspectos dentro do ambiente do ecossistema do Bacen que vai resguardar as transações, certo? Mas ficou bem claro que eventual fraude que puder ocorrer em qualquer transação efetuada vai ser de responsabilidade dos prestadores de serviço, certo? E quem são os prestadores de serviço? As instituições financeiras e de pagamento. Então, vai existir agora um comprometimento delas, porque um dos principais aspectos que, quando a gente estuda sobre o Pix, quando a gente observa a estrutura do Pix, é que eles querem segurança e querem uma excelência na prestação de serviço, o bem-estar na experiência do consumidor. Então, assim, são dois aspectos que são importantes não só para o Banco Central,
para que a utilização do método seja difundida e a população realmente consiga aderir de forma tranquila e o aceite disso seja bem dinâmico, assim, porque essa é realmente a proposta do Banco Central. Então, as instituições financeiras vão ter que obedecer ao critério do tempo, porque, como o doutor Luiz Fernando deixou bem claro para a gente, nós temos 10 segundos. E esses 10 segundos é um limite, é uma espécie de limite, porque apenas 1% das operações, através do ecossistema do Pix, poderá ultrapassar isso, poderá chegar até 12 segundos. Então, a gente tem uma média aí de até 50% no limite de 6 segundos. Então, é uma transação muito rápida. A gente, com o sistema atual, a gente está habituado, as instituições estão habituadas a ter um controle de segurança com o tempo, eles têm um prazo para esse controle de segurança. E agora isso vai ter que ser adaptado ao tempo de 10 segundos. Então, e com a lei de proteção de dados, que a gente tem que ter atenção, são muitos questionamentos que vão fazer com que tenham que ser desenvolvidos novos mecanismos, na verdade, reformular os que a gente tem, certo? E desenvolver novos, para que atenda essa demanda e para que a população se sinta segura em utilizar o Pix, porque eu acredito que uma das coisas que está sendo assim mais incontroverso das pessoas, de quem não entende ainda sobre o assunto, é essa questão da segurança. Porque quando a gente mexe com dinheiro, a questão da segurança é uma coisa que é um ponto primordial. Não só a experiência do cliente, mas a segurança. O cliente precisa se sentir seguro para fazer aquela operação. Ele precisa ter confiança na instituição que ele escolheu para atrelar a sua chave, certo? E a instituição precisa desse cliente. Então, é uma necessidade mútua, certo? De uma relação de confiança. Um questionamento também sobre a chave, que eu vi bastante, é que, assim, a chave é apenas uma forma de você simplificar os dados que você vai precisar fornecer quando você for realizar a transação. Não tem como você fornecer a sua chave e alguém fazer uma fraude através dela. Não. Como bem pontuado por Dr. Luiz, que eu achei interessantíssimo essa questão, a gente pode utilizar o CPF como a chave. E ele escolheu se resguardar não utilizando, para que não fornecesse o CPF para qualquer pessoa, entre aspas, né? Porque é a ideia de você ter uma chave, é você poder fazer essa transação e simplesmente apresentar um único dado. Mas você pode apresentar o seu telefone, você pode colocar o seu telefone, você pode colocar o seu e-mail, então, e ainda tem a chave de 32 caracteres, que é gerada automaticamente, que é aleatória, que é gerada automaticamente pelo Banco Central, que você pode utilizar também. Então, assim, desmistificar essa ideia de que a chave, de que o fornecimento da chave pode facilitar alguma eventual fraude, porque não pode. É um processo seguro. O Pix é um processo seguro. Ele foi, como foi bem pontuado pelo Dr. Luiz Fernando, eu vou ressaltar bastante isso. O nosso Banco Central, ele está pronto. Ele apresentou um ecossistema pronto e seguro. E as instituições financeiras, por outro lado, ainda estão tendo que se adaptar. Então, elas estão reformulando essa coisa da proteção, certo? Essa coisa da segurança. E adaptando ao tempo, analisando dados dentro do tempo que a operação pretende ser efetuada, que no caso são no máximo 10 segundos. É uma inovação completa no quesito de pagamento, certo? A experiência dos usuários é um ponto primordial, porque tem alguns aspectos nesse sentido. A gente tem a figura da portabilidade, certo? A gente tem uma instituição financeira que a gente já utiliza e a gente coloca a nossa chave lá, certo? Para a utilização do Pix, a gente cadastra lá a nossa chave. Mas, de repente, essa instituição financeira, ela não nos proporciona uma boa experiência na utilização do Pix. Não sei, ultrapassa o tempo, acontece alguma coisa de ser negado, porque a gente vai ter bastante, pelo menos agora de início, eu acredito que a gente vai ter bastante aí a figura da fricção, certo? As instituições financeiras precisam se resguardar de verdade, elas vão assumir o risco, claro, elas estão sendo obrigadas a isso, mas também elas precisam se resguardar. E diante desse resguardo, eu acredito que a figura da fricção, que
é engraçado, é até antagônico falar sobre isso, porque a fricção ela causa mais prejuízo para uma instituição financeira de pagamento do que a própria fraude em si. Porque a fricção nada mais é do que você validar algumas vezes a identidade, certo, do consumidor. Você precisar validar algumas vezes a identidade do consumidor para que você consiga efetuar a transação com segurança. Então, assim, você vai analisar vários dados, certo? As empresas, elas estão começando a se adequar a essa situação. Então, ela vai analisar alguns dados. Então, se ela encontra qualquer indício de um comportamento diferente do que você habitualmente tem, ela pode adicionar a fricção aí para que você tenha realmente que provar que é você que está solicitando aquela transação, que é você que está realmente utilizando o seu app, que é você que está fazendo aquilo, que é você que está solicitando. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai ter que, eu acho que, uma ideia mais dinâmica até e maleável sobre a fricção, porque isso vai ser para resguardar a nossa segurança, isso vai ser para resguardar o nosso dinheiro, que vai estar ali sendo passado em eventuais transações de 10 segundos. Então, assim, a gente não tem como simplesmente ignorar, certo, o dever das instituições bancárias que estarão aí figurando, estarão prestando esse serviço para a gente, né, através das plataformas, dos apps, do Internet Bank, para que a gente possa fazer tudo com bastante segurança. Vai ter que existir, eu acredito. Essa parte aí eu já estou confabulando, eu confesso para vocês que eu estou confabulando. Porque, como está tudo muito novo, a gente está num processo ainda de início, né? A gente começou agora, no período restrito, certo? De implantação do Pix, agora dia 3. Então, nós estamos no dia 6. A gente não tem muito precedente, assim, para afirmar alguma coisa. Então, assim, diante do que a gente tem atualmente, diante dos requisitos de segurança que a gente já costuma utilizar, a gente pode verificar uma autenticação completa com variável de identidade, e as instituições, com certeza, vão procurar conhecer bem o perfil do usuário, certo? O processo agora de onboard, desses questionamentos, eu acho que vai existir, por parte das instituições, que é a visão que eu estou pretendendo abordar agora, eles vão ter que traçar realmente um perfil, não só comportamental, mas usual, no sentido de que, assim, você está usando o app agora, onde você costuma usar o app? Porque esses dados podem ser coletados pelas instituições financeiras. Então, assim, eles vão guardar esses dados, eles vão analisar esses dados. E se, eventualmente, você costuma fazer uma operação dessas em casa, à noite, a título exemplificativo, e, de repente, você está na praia, num domingo à tarde, e solicita uma transação de um valor vultuoso. Obviamente que a instituição financeira vai ligar um alerta de fraude aí, vai ter um indício de fraude, porque comportamentalmente você não faz esse tipo de procedimento. Então, assim, a gente, nesse início, vai ter esse bloqueio. Eu não acredito que nem tanto um bloqueio, por parte das instituições, certo? Para finalizar a transação, mas algumas validações, para você realmente precisar provar que você é você mesmo, diante do fato de que eventual fraude ocorrida dentro dessas transações, a responsabilidade é da instituição prestadora de serviço. É importante frisar isso, porque daí você entende a preocupação, você consegue vislumbrar a preocupação que as instituições vão ter que prestar, assim, vai ter que ser muita atenção, de verdade. Uma coisa que eu gostaria muito de trazer também, que a gente já pôde ter uma experiência de como o mercado ele se adapta às realidades que são apresentadas, certo? Foi o evento da pandemia. Por que o evento da pandemia? Porque no evento da pandemia ficou todo mundo com a liberdade restrita, ninguém podia ir a banco, ninguém podia sair de casa, ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer absolutamente nada, certo? E foi aí que entrou o governo com os auxílios. Então, as instituições bancárias, elas tiveram que se adaptar a essa realidade, e elas se adaptaram muito bem. Mas a gente, assim, pode ser verificado, diante dessa necessidade, diante dessa demanda, a seguinte situação.
o banco escolhido, o banco oficial escolhido para atender as demandas de pagamento de auxílios governamentais durante a pandemia, ela teve que abrir 91 milhões de contas digitais. 91 milhões de contas digitais. São muitas contas digitais. E, assim, era um universo que, diante disso, pôde se identificar que 1 em cada 3 brasileiros não tem acesso, ele não é bancarizado. Como é que você consegue imaginar, gente, no ano de 2020, uma pessoa a cada 3, ela não é bancarizada, ela não tem conta bancária, ela não tem acesso a qualquer instituição financeira. Então, o Pix, além de revolucionar o pagamento para quem já costumeiramente usa o pagamento digital, porque hoje os apps de instituições, eles prestam esse serviço, você pode realizar o pagamento de boleto, não como o Pix, não na rapidez do Pix, mas a gente já tem esse serviço de uma forma mais precária, digamos. A gente vai simplesmente melhorar essa prestação de serviço. Então, assim, a pandemia foi um evento completamente inesperado. Ninguém esperava em 2020, simplesmente, em março, não vamos ter uma pandemia. Ninguém programou isso. Mas o mercado precisou atender a demanda. Então, o mercado se adequou àquela demanda. Uma coisa bem interessante nesse aspecto também que a gente pode comentar é a seguinte situação. A gente sabe que os auxílios governamentais, eles foram direcionados para a população que estava realmente necessitando. Então, são pessoas que, via de regra, não têm uma condição financeira de ter em casa vários smartphones. Então, existiram famílias com apenas um smartphone que tinha que movimentar 3 ou 4 contas digitais. Então, assim, aquela coisa que existia antigamente da autenticação está intimamente ligada, a autenticação do aplicativo está intimamente ligada ao smartphone que ele seria utilizado, foi quebrada aí. Eles tiveram que modificar essa questão. Então, as contas digitais que foram geradas durante a pandemia, que foram abertas durante a pandemia, elas podem ser acessadas de qualquer smartphone. Então, isso já apresenta uma quebra de paradigma, certo? Com antigos modelos de segurança. Porque agora a gente está realmente tendo que flexibilizar. A gente teve que flexibilizar. Então, o Pix, ele está vindo, ele vem com tudo. A proposta é incrível, assim, quando você começa a entender melhor qual a proposta do Pix, você realmente entende. A proposta de inclusão do Pix é maravilhosa, assim, porque a quantidade de pessoas que a gente tem, como eu falei, que são completamente analógicas, que não têm acesso a nenhuma instituição financeira, elas vão ter essa facilidade. Eu realmente confesso que as pessoas assim, que não têm muito acesso a mexer ou até realmente entender como funciona um aplicativo, porque durante a pandemia, como eu já estou falando, as dúvidas da população na utilização, na manipulação dos apps, eram assim, de preenchimento de CPF, de preenchimento de dados, de solicitação. Então, assim, são dúvidas que, para a gente que já está habituado a um sistema digital, são dúvidas ínfimas, assim, não fazem. Então, a gente começa a ter noção de como a população não tem conhecimento, certo, disso. E o Pix chegando e sendo difundido, a população vai se habituar, é uma questão de costume. Eu realmente não enxergo agora, para tão logo, pelo menos, a gente extinguir, como o doutor Luiz abordou, a gente extinguir o DOC, o TED. Algumas pessoas vão continuar utilizando, certo? Até não só por falta de informação, mas por hábito, por confiança já na utilização, certo? Da estrutura, do mecanismo, enfim. Mas o Pix, ele realmente veio, e a proposta é maravilhosa, assim, não só para o lado do consumidor, porque é gratuito para a pessoa física, para a pessoa jurídica não, certo? Vai ser tarifado. A instituição financeira que vai participar dessa... que o CNPJ vai estar vinculado, que vai determinar como é que vai ser esse tarifário. A gente ainda não tem esse tipo de informação. Eu sei que durante essa semana, o serviço que está sendo operado restritamente, ele está 100% disponível, certo? Só que em horário limitado. Ele só está virando
às 24 horas, que é a promessa do Pix, né? Ele funcionar todos os dias, úteis e não úteis, durante 24 horas. Ele só está funcionando entre a quinta e sexta-feira. Ele começa a operar na quinta às 9 e para na sexta às 22. É o único dia da semana que ele está operando 100%, que eu acho que já é o modelo teste, né? Porque essa operação restritiva agora foi realmente para teste. Eu confesso que eu fiquei bem desapontada, porque eu não fui escolhida. Eu não estava entre os 5% dos clientes das instituições que foram escolhidos para usar primariamente essa ferramenta. Eu confesso que eu estava bem curiosa de como seria. Agora, o que não impede você de receber um Pix. As pessoas já podem estar recebendo Pix. Você não pode fazer o Pix, certo? E assim, a partir do dia 9, vai começar a introduzir todo mundo, e até o dia 16, a ideia é que já esteja 100% das pessoas utilizando o Pix. E assim, vamos lá, sobre o equilíbrio entre o risco e a prestação de serviço, certo? Porque é necessário a ferramenta mais segura e vai ser necessário traçar o perfil do cliente. E assim, é onde vai entrar a imposição de limites, certo? Por parte das instituições. Não só limites de valores, porque a partir do momento que ela está autorizada a analisar o perfil do cliente, ela também está autorizada a analisar o perfil de risco, porque está uma coisa intimamente ligada à outra. Então, assim, analisando o perfil de risco, é que ela vai poder traçar, certo? Quando que ela pode deixar aquele cliente transacionar ali dentro da plataforma Pix. Porque, assim, sendo ela a responsável por todos os riscos e por ressarcimento de eventual dano, a instituição financeira ela realmente tem que se resguardar nesse sentido. É uma coisa que a gente não pode simplesmente pensar só no consumidor e deixar a instituição financeira vulnerável, que não é, né? A parte vulnerável, a parte suficiente, sempre vai ser, diante da instituição financeira, sempre vai ser o consumidor. A autenticação passiva ou contínua, eu acho que vai ser bem utilizada, porque ela pode traçar o perfil, é como eu já falei antes, ela pode traçar o perfil comportamental de localização, ela pode identificar um robô, ela pode identificar se você está usando um Ctrl+C, um Ctrl+V. Então, assim, da análise desses dados, ele vai poder traçar um score em tempo real. As instituições financeiras vão ter esse poder, certo? De traçar um score em tempo real, para poder autorizar ou não aquela transação, para poder precisar de 2 validações ou mais validações, a questão da fricção ou não daquela transação. Então, assim, é uma coisa que eu vou confabulando, eu confesso que eu fui escrevendo, diante de inexistente experiência, porque a gente não sabe realmente como vai se dar essa a longo prazo, com muitas pessoas utilizando o ecossistema. A gente ainda não tem como prever isso, mas a gente tem como, diante do que a gente já conhece, traçar pelo menos alguns mecanismos que poderão ser utilizados pelas instituições, certo? Do lado do consumidor, se mantém, certo? As precauções, assim, de você ter o cuidado, de você só utilizar a plataforma confiável, de você não fazer nenhum tipo de operação através de link enviado por e-mail, principalmente quando você não solicitou. Utilizar o app, o Internet Bank, dentro da sua senha, sempre colocando a sua senha, não fornecer dado nenhum por telefone, porque tem as especulações, né? Quando a gente começa a operacionar um sistema novo, sempre vai haver especulação. Então, assim, já se chegou a ouvir que algumas pessoas estavam ligando para pedir dados para confirmar. Ah, não, a gente quer cadastrar a sua senha Pix. Não. Você vai ter o seu app, seu Internet Bank, e você vai fazer o cadastro da sua chave Pix ali, dentro daquela plataforma. Então, assim, você tem acesso, através da sua senha, que você não fornece para ninguém, porque já é uma recomendação, e ela continua também para o Pix, porque é a validação de qualquer transação que você, é a confirmação, na verdade, de qualquer transação que você vai fazer. Nós temos agora a biometria também, a detectação de face também, que é uma coisa que a gente acredita que vai ser bem utilizada, vai ser bem explorada pelas instituições.
A questão da fricção eu já falei, porque é aquela coisa que, inicialmente, a gente vai ter que ser bem maleável. A gente não tem... Eu acho que até por ser um sistema tão novo, eu acho que os consumidores, eu acredito fielmente nisso, que os consumidores vão se sentir mais resguardados se houver um protocolo mais extenso de segurança por parte das instituições. Então, é isso, pessoal. Eu finalizo aqui e agradeço novamente o convite. E boa noite para todo mundo. Obrigada, doutora Lara, pelas suas considerações, pelos seus apontamentos. Realmente a gente tem que trazer essas ideias, né, de que forma que o sistema vai, né, de que forma vai se comportar, né, orientar também que você tem que entrar nas instituições financeiras para fazer o seu cadastro do Pix, não receber, né, aqueles links, principalmente se for via WhatsApp ou qualquer outro meio, por e-mail, né, porque as fraudes estão aí, né, a gente sabe bem aí que o nosso STJ aí a semana inteira com tudo bloqueado, né, tá esse caos aí. Muito obrigada pela tua participação. Tá bom? Eu vou chamar agora o Rodolfo Farias, né, que é advogado, expoente aqui no Paraná, é um nome que eu tinha que trazer para esse evento, não tinha como não trazer. Muito obrigada, Rodolfo, né, por aceitar esse convite, esse desafio. Rodolfo é advogado, é empresário, né, cofundador da Fintech Banqueiro, tem MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela FGV, é mestrando aí, sofredor, né, em Desenvolvimento Econômico da Universidade Federal do Paraná, co-coordenador do Grupo de Estudos de Fintechs e Regulação também da Comissão de Inovação e Gestão. Um abraço aí ao nosso presidente, o Deda, da comissão também. Então, a palavra é sua, Rodolfo, estamos aí ansiosos aí pela tua exposição também. Obrigada. Quase uma vergonhinha da gente começar a falar depois de uma introdução tão carinhosa quanto essa. Imagine, sou eu que não posso deixar de comparecer a um convite de alguém que gosto tanto e admiro o trabalho quanto você, Maylin. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo carinho também com a nossa Comissão de Inovação. Estou aqui, fui convidado por vocês da Comissão de Direito Bancário. Hoje integro lá e co-coordeno o grupo de Fintechs e Regulação com a nossa querida Adri Gluck Camargo para a gente falar sobre esse tema, que é um tema tão legal e tão importante. Eu começo a falar, vocês vão ver que eu vou começar a gesticular e me mexer, porque é um tema que me empolgo demais, e ainda mais nesse cenário em que a Maylin acabou de brincar. Eu não sei o que é mais difícil hoje na minha vida, se é fazer um mestrado em economia, sendo advogado, ou se é empreender no Brasil em fintech, uma vez que estamos passando por tantas e tantas e tantas mudanças no sistema financeiro, não é? Ainda mais quando a gente passa por mudanças que são estruturais e fundamentais para o que a gente vai viver de sistema financeiro daqui para frente. Quando a gente fala de PIX e quando a gente fala de Open Banking, são literais revoluções no ambiente de negócios financeiro, no modelo de negócios financeiro, no que a gente pode fazer nesse ambiente. Então, para facilitar a nossa conversa, eu bolei uma apresentaçãozinha aqui, eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês para ficar mais didático o nosso papo. Eu vou ter que fazer a pergunta da pandemia, né? Vocês estão vendo a minha tela? Se alguém puder me dar um ok aí, eu agradeço. Agora sim, acho que sim. Show de bola. Obrigado, Maylin. Bom, para a gente começar falando desse tema, fazer a conexão aqui entre PIX e Open Banking, eu quero voltar a 1997, quando o Bill Gates falou que a gente não precisava de bancos, o que a gente precisava mesmo eram de operações bancárias. E parece que desde lá já era um prenúncio de que em algum momento no futuro teríamos modelos de negócio que sairiam, que adentrariam novas e inexploradas fronteiras de como fazer guarda financeira, movimentação financeira, investimentos, negócios financeiros tradicionais, negócios bancários tradicionais. E essa fala ela fica extremamente evidente quando a gente percebe os novos modelos de negócio que estão sendo disponibilizados no mercado financeiro, né? A gente vê que são empresas que literalmente não são bancos oferecendo produtos financeiros. E o que eu quero chamar a atenção nesses três casos,
por exemplo, a conta do Uber, a conta do iFood, a conta do cartão de crédito da Apple Card, é que não são mais aqueles negócios tradicionais do modelo private label, co-branded, em que a gente tem realmente o banco aparecendo como gestor daquele instrumento de pagamento, daquela instituição de pagamento, daquele relacionamento interbancário. O que a gente tem é, de fato, empresas de nicho, empresas que têm um conhecimento mais profundo do relacionamento do consumidor, empresas que inclusive, utilizam disso para criar o seu braço fintech, e eu falo isso com foco na Apple. Se vocês pegam a apresentação do Apple Card, eles dizem que os atributos do cartão deles que é um cartão que não foi criado por um banco, e justamente por não ser criado por um banco, ele é simples, ele é transparente e ele é privado. Então, vejam vocês que o Bill Gates já vinha de forma quase mágica, mostrando para nós que no futuro a gente teria um momento no qual empresas não bancárias adentrariam, e eu digo até mais, com perfeição, com muito sucesso no segmento financeiro, né? E o que está oportunizando, o que está permitindo que esse movimento aconteça? A Singularity University, através do livro Oportunidades Exponenciais, traz algum lapso, algum recorte de teoria que ajuda a explicar isso, que é a teoria dos 6Ds. Os 6Ds é uma teoria que ajuda a explicar os movimentos em que uma determinada tecnologia vai seguindo e os seus empreendedores vão perseguindo até que, de fato, ela torne-se exponencial, até que chegue aquele momento no qual a tecnologia entre num determinado segmento, que entre num determinado mercado em que ela cria as oportunidades exponenciais. E a gente tem visto isso claramente acontecendo no mercado de tecnologia. Todo mundo aqui vai lembrar da época em que se passava cheque, né? Você tinha a materialização da transação financeira pelo cheque. Hoje, as operações de cheque elas estão quase extintas. Então, a gente tem ali a digitalização, o primeiro D, a digitalização das operações financeiras. Esse momento de decepção é quando uma determinada tecnologia ela ainda não alcançou a escala necessária. Então, ela gera uma decepção naquela comunidade, gera uma decepção naquele arcabouço social em como ela está sendo utilizada. Eu vou dar um exemplo das primeiras bandeiras de cartão, onde elas não eram amplamente aceitas. Era uma tecnologia que trazia, de fato, facilidade para o consumidor, mas ela gerava uma decepção de uso porque era uma tecnologia que ela não estava acessível. Mas como ele vai crescendo de modo exponencial, chega um momento em que essa tecnologia ela tem um momento de disrupção, ela estoura. E ela cresce de uma forma extremamente acelerada, até em que ela possa ser desmonetizada. E a doutora Lara e o doutor Luiz falaram muito bem do Pix. O Pix está promovendo uma desmonetização estrutural no sistema de pagamentos. Vejam vocês que transações entre pessoas, por exemplo, como foi dito, a base de custo é zero, por regulação do Banco Central. Desculpa o palavreado, mas não tem ninguém para chorar. Não tem outro caminho a seguir. Temos, então, que pensar em novas estruturas, novos modelos para os quais a gente encontre outras receitas para manter o sistema de pé. A desmaterialização dos pagamentos vem justamente também no Pix. Bits e bytes se tornaram seguros o suficiente para serem transferidos, como a doutora Lara apontou também, através de biometria. A gente ainda não sabe se vai ser a biometria de face, até pela experiência do usuário, o receio de apresentar sua biometria, mas a Amazon, questão de 2 ou 3 semanas atrás, apresentou um dispositivo que faz leitura de palma de mão para fazer pagamento. Então, vejam vocês que a desmaterialização do instrumento de pagamento ele também já aconteceu. E, por fim, a própria democratização. E, mais uma vez, agradecendo a doutora Lara, que facilitou a minha apresentação, trazendo os exemplos, a pandemia democratizou o acesso eletrônico ao sistema financeiro nacional. As 100 milhões de contas que ontem o governo comemorava que haviam sido abertas, ocorreram justamente por causa da pandemia. A gente é um país que vem há anos discutindo o problema da desbancarização. Inclusive, a minha pesquisa de mestrado, a dificuldade que um país tem em gerar e promover riqueza, enquanto tem uma população grandemente desbancarizada, que fica fora dos scores de crédito para conseguir uma concessão de uma bolsa de estudo, por exemplo. Então, esse processo de você trazer novos integrantes para o sistema financeiro nacional pela democratização da tecnologia financeira acaba tendo, por consequência, esse momento em que a gente está vendo
de oportunizar novas tecnologias como o Pix e o Open Banking. Isso eu trago justamente porque a gente percebe o regulador tendo essa preocupação de trazer não só para o sistema financeiro novas tecnologias, mas olhar para esses negócios disruptivos e fazer com que a regulação oxigene o sistema, permita que o sistema se renove. Ele mesmo, no ano passado, vem e aponta que um dos princípios a perseguir com o Open Banking é a democratização, é a digitalização, é a desburocratização. Então, quer dizer, e a desmonetização, perdão. Quer dizer, não é só regular, é regular pensando nos novos modelos de negócio que podem surgir. E aonde que o Open Banking se encaixa em tudo isso? O Open Banking, para mim, é uma alegria fazer parte desse movimento do Open Banking, do Open Finance, porque se antes as estruturas financeiras, bancárias, começaram fazendo a proteção de ouro, por exemplo, agora a gente está na época do mundo em que o dado é o ouro. E a gente está discutindo justamente como é que esse ouro vai transitar entre instituições financeiras. Falando isso de uma outra forma, o que é o Open Banking? É a possibilidade de que os dados que estão no arcabouço, na proteção de uma determinada instituição financeira em que você tem relacionamento, possam ser transferidos para outra instituição financeira que hoje você não tem relacionamento. Por que isso é importante? Especialmente nas transações de crédito. A gente tem, como pessoa física ou jurídica, várias reclamações do custo do crédito no Brasil. É o tal do alto spread bancário. Um dos motivos pelos quais o nosso spread é tão elevado é o risco de fornecimento de crédito. Porque, sejamos sinceros, o que é mais fácil para você que está me ouvindo, inclusive? O que é mais seguro para você que está me ouvindo? Emprestar dinheiro para alguém que você conhece, para sua mãe, para sua tia, ou para o vizinho do seu condomínio que você não dá bom dia no corredor? Então, ter as informações que te dão segurança para saber o histórico daquela pessoa tornam menor essa assimetria informacional e, tornando menor essa assimetria informacional, possibilitam que o crédito seja mais barato. Isso abre uma série de novos modelos de negócio, então potencializa alguns modelos de negócio que eu suspeito que vão ser proeminentes daqui para frente. Eu vou trazer 5 modelos de negócio que foram listados, inclusive, pela consultoria Oliver Wyman. O primeiro deles são agregadores de dados e decisões analíticas. A gente tem um expoente bem grande, esse é o caso da empresa americana Mint, que inclusive foi vendida para a Intuit, mas o Guia Bolsa. O Guia Bolsa foi uma fintech que nasceu completamente brasileira, cresceu o suficiente para ser o maior agregador de dados de transações financeiras hoje no Brasil. Então, o que o Guia Bolsa faz? Ele possibilita que em um único aplicativo você tenha todas as suas movimentações financeiras. E isso facilita a tua vida enquanto usuário. Um segundo modelo de negócio, e o Dr. Luiz falou também a respeito da análise de crédito. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir fazer uma análise de crédito sem depender de pouquíssimas empresas que trabalham nesse mercado de análise de crédito. Eu quero dizer, são poucas empresas que hoje detêm a base de informação para construir a análise de crédito. Então, se você tem, eventualmente, algum problema, alguma imperfeição de informação numa base de crédito, você tem problema dessa informação ser transferida para os outros players de mercado. Isso deve diminuir na medida em que a gente tenha mais concorrência nesse mercado de avaliação de crédito, porque, como eu disse, as empresas vão poder construir os seus próprios modelos de crédito, recebendo as informações dos outros players de mercado. Esses exemplos que eu trago são exemplos que mostram que não só as informações que já estão dentro do sistema financeiro nacional são importantes para isso, mas também outras informações que estão ao largo do sistema financeiro vão colaborar para um momento de Open Banking em que a gente tenha essa diminuição das assimetrias informacionais. A Friendly Score é um modelo de score de crédito criado a partir do seu relacionamento com outras pessoas. Então, a sua base de relacionamento, os seus dados disponíveis em canais de relacionamento ajudam a construir o seu score de crédito. E uma outra empresa dos Estados Unidos que cresceu muito ao largo de empresas tradicionais desse segmento foi a Credit Karma, fornecendo novos modelos, com novos modelos matemáticos, inclusive, para se fazer score de crédito. Um segmento que eu particularmente acredito que, inclusive, as instituições, as incumbentes, vão trazer fortemente
o seu próprio modelo de negócio e a comparação entre produtos, porque hoje é muito difícil para o consumidor financeiro precisar entrar em todas as instituições financeiras para comparar os produtos em quais ele vai contratar. Então, empresas como a Money Supermarket ou mesmo como a Bom Pra Crédito, a Bom Pra Crédito é um ótimo exemplo. Ainda não é o Open Banking, mas é um exemplo do que vai acontecer assim que o Open Banking estiver completamente disponível. Nessa empresa, você tem acesso, com um só cadastro, aos produtos de mais de 30 financeiras. Quer dizer, a concorrência que isso gera e a possibilidade de você receber melhores produtos a um custo mais baixo é muito grande. E no segmento de investimentos, o expoente é a XP. Ela vem desde sempre se apresentando como um supermercado financeiro, no qual, numa única parada, num one-stop shop, você tem vários produtos financeiros, e isso foi disruptivo no momento em que ela entrou no mercado, porque até ela era muito comum que as casas de investimento e as instituições de investimento, que são muitas vezes verticalizadas com os próprios bancos, fornecessem apenas os seus próprios produtos. Então, quer dizer, você, além de ter aquele conflito ali de relacionamento, você também tinha uma exposição menor a melhores produtos financeiros de investimento. E tem um caso em que eu, depois vou passar esse material vai ficar disponível, mas esses vídeos eu deixei porque ele é muito importante, é o caso da Índia, do Aadhaar, que é o sistema indiano que foi lançado pelo governo indiano, que permitiu, que refez o cadastramento de biometria de dedo, de íris e de face, e transformou essas informações ao mercado por acesso via APIs, por exemplo. APIs são interfaces de comunicação entre sistemas. O que isso permitiu? Maior segurança jurídica para as instituições abrirem as contas. Em poucos meses, menos de um ano, a Índia abriu 240 milhões de contas bancárias. Quer dizer, é mais do que um Brasil sendo bancarizado justamente pela oxigenação, pela regulação com base na tecnologia, numa tecnologia completamente desmonetizada, disruptiva, digitalizada, conforme aqueles 6Ds que eu trouxe primeiro. E o mercado que está passando, eu realmente percebo que é o mercado que mais está efervescente, é o mercado de pagamentos. Lá nos Estados Unidos, a gente teve a Venmo como expoente, depois a Zelle, que foi uma parceria entre várias instituições financeiras, mesmo americanas, para entrar no mercado de pagamentos instantâneos. E o Brasil não ficou de fora disso, porque a gente começou a receber uma miríade de carteiras digitais, desde PicPay até a Opa, que era uma empresa curitibana, passando pelo RappiPay, pelo iFoodPay. O mercado de pagamentos ele teve uma explosão de fornecedores, justamente pela movimentação, pela facilidade que a tecnologia permitiu em fazer movimentações financeiras, tal qual o Pix, como a gente já comentou aqui, né? E uma figura recente que a gente vai ver vindo em anexo, vindo junto com o Pix e com o Open Banking, e que deve promover bastante diferenciação competitiva para players não tradicionais do sistema financeiro, é o PISP, que é o provedor de serviços de iniciação de pagamento. A gente acompanhou pela mídia o Facebook sendo, primeiro avisando que ia lançar, depois falando que estava barrado, e depois, finalmente, o Banco Central falando que vamos testar e vamos descobrir e provavelmente vamos autorizar. Mas fato é que, agora que saiu a circular, que criou a figura do PISP, a gente tem a segurança jurídica de acreditar que, muito em breve, uma figura como o WhatsApp, que não é uma figura tradicional financeira, vai poder iniciar pagamentos. Então, não vai ser só o WhatsApp que vai entrar nesse mercado de fazer a gestão disso. A gente vai ter outros aplicativos completamente não tradicionais do mercado financeiro fazendo iniciações de pagamento. Pense no aplicativo do seu shopping preferido, que hoje você vai poder pagar o estacionamento, por exemplo, sem precisar colocar o cartão de crédito, já que nessa figura, usando inclusive a infraestrutura do Pix, ele pode fazer uma chamada para o Pix e, com isso, fazer o pagamento do teu estacionamento. Quer dizer, a gente está a segundos de ver um sistema financeiro completamente renovado, a forma como a gente faz transações financeiras renovada. E quando eu falo isso, uma das perguntas que eu costumo receber é, mas já chega, né? Já deu de novidade, senão a gente não consegue acompanhar. Mas fato é que o sistema não para e a gente já tem ouvido quais são os próximos passos, que são, inclusive, a utilização de tecnologias ainda pouco exploradas no sistema financeiro tradicional, como a tecnologia blockchain, as tecnologias DLT,
para permitir que, efetivamente, todo o sistema financeiro passe a ser digitalizado. Eu quero dizer, a gente tem a infraestrutura de tecnologia suficiente para que a gente possa contar única e exclusivamente com uma moeda digital. A gente já viu o Banco Central falando sobre isso, a gente já viu, inclusive, anteontem, salvo engano, o ministro da Economia falando sobre isso. Eu, particularmente, acho que ainda vai demorar um tempo para que a gente, de fato, tenha uma moeda eletrônica, uma moeda digital, desculpa, no Brasil, mas acho muito interessante em que isso tenha sido trazido à pauta, até para que o Brasil não fique muito distante de outros países, porque a gente tem países que já estão explorando essa tecnologia com sucesso. A gente tem relatórios que vêm da China, a gente tem relatórios que vêm de Singapura, a gente tem relatórios que vêm do Canadá, que já exploram a ideia da utilização de tecnologias DLT ou blockchain para moedas digitais. Já indo para o fim, como a doutora Maylin apontou que eu também sou advogada, eu não queria só me empolgar aqui falando da parte empresarial do negócio, mas também queria trazer algumas reflexões do ambiente jurídico para que a gente possa debater. E eu começo com uma preocupação bem grande que eu tenho em respeito ao direito concorrencial, que, como eu pontuei, as informações no Open Banking elas vão fluir, em tese, dentro do sistema financeiro nacional. As informações financeiras. Acontece que, até pelas novas figuras, como a do iniciador de transação de pagamento, a figura da própria instituição de pagamento, a figura da sociedade de crédito direto, são figuras que, embora tenham trazido possibilidade de você empreender nesse segmento com custos muito menores do que uma instituição bancária tradicional, são figuras que também estão à disposição dos grandes players para que eles tenham um pezinho, que eles tenham uma entrada no sistema financeiro tradicional. O que isso pode acarretar? Qual que é a preocupação que eu vejo aqui? A gente pode, eventualmente, estar a um passo de um novo precipício em relação à assimetria informacional. Porque pensem vocês, se eu tenho Google, Apple, Facebook e Amazon tendo acesso às informações financeiras que hoje eles não têm, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Qualquer empresa de pagamento hoje sabe, uma processadora de cartão de crédito, sabe quanto você pagou, para quem você pagou, mas não sabe o que você comprou. Pensem, então, no momento em que a gente extrapolar essa barreira e que essas empresas que têm essas informações já aproveitam dessas informações, sabem tratá-las, fazer negócio com base nelas, concluam esse arcabouço de informação com a movimentação financeira também. Então, a gente pode estar a um passo de uma nova assimetria informacional na qual o grande player que não é financeiro tenha acesso aos dados financeiros e o player que é financeiro não tenha acesso aos dados financeiros. E quando a gente entra nesse mundo no qual há ubiquidade, que a gente não sabe mais quem é nosso concorrente, há algumas discussões que a gente começa a ver, como a do presidente do Bradesco, Otávio Lazari, dizendo que a preocupação atual dele hoje não é com as fintechs que estão nascendo no Brasil, é justamente com a entrada das big techs. Ele aponta sobre a capacidade de acesso ao cliente, e eu acho que essa é uma preocupação válida, mas eu queria plantar a sementinha em relação a essa preocupação do direito concorrencial. Uma segunda preocupação também que eu quero trazer, partindo para o fim mesmo, é em respeito justamente à capacidade da gente trazer essas pessoas para o sistema financeiro, mas sabendo o que elas estão fazendo. Porque, veja, estamos aqui debatendo um assunto super inovador, super importante, mas que demanda um estudo aprofundado para você entender o que está acontecendo de mudança no sistema financeiro. Então, quer dizer, se a gente já tem lá pelo Código de Defesa do Consumidor a hipossuficiência do cliente bancário, se a gente já tem lá pelo Código Civil a figura do homem médio em relação ao entendimento do que está sendo celebrado, será que a gente está promovendo, em paralelo a esses avanços financeiros, o necessário avanço cultural para que, enquanto sociedade, a gente esteja respeitando ali o artigo 1º, inciso 3, da dignidade da pessoa humana, o artigo 3º, inciso 3, de erradicar a pobreza e a marginalização, diminuindo as desigualdades. Será que a gente também tem pensado nesses pontos inclusivos em termos sociais? Porque o desenvolvimento tecnológico por si, será que ele vai ser capaz de transformar a gente numa sociedade melhor? E tem algumas instituições que estão buscando traçar alguns aspectos para responder essas perguntas. Eu faço o convite para que vocês conheçam as pesquisas que estão sendo conduzidas
pelo braço de Oxford, pela Escola de Negócios de Oxford, tem buscado delinear algumas coisas nesse sentido. Mas fato é que a gente está há 3 semanas, salvo engano, do lançamento da primeira fase do Open Banking, e 60% dos brasileiros dizem que ainda não conhecem o que é o Open Banking. E essa pesquisa ela foi conduzida pela XP e pela Flipper com uma base de investidores. E a gente sabe que investidores ainda são pessoas que tendem a ter mais acesso à informação, que tendem a estar mais letradas sobre o sistema financeiro nacional. Se a gente está dizendo que a cada 10, 6 brasileiros ainda nem sabem o que são, imagina aqueles que literalmente nem ouviram falar sobre a mudança que isso vai acontecer em suas vidas. Mas, como eu tendo a ser entusiasta por ser empresário, eu acabo com a seguinte mensagem para vocês, que 57% dos entrevistados nessa mesma pesquisa ainda afirmaram que não vão compartilhar os seus dados. Ou seja, o próprio princípio do Open Banking ele cai por terra. Se a ideia do Open Banking é que você compartilhe os seus dados para que você tenha benefícios como a diminuição de custos de crédito, se você não compartilhar os seus dados, esses benefícios não vão ser absorvidos por você. Mas Henry Ford dizia que na época em que ele foi construir o carro, se ele fosse perguntar para os clientes dele o que eles queriam, provavelmente eles iam responder que eles queriam cavalos mais rápidos. Então, é uma provocação de que será que estamos num cenário em que, de fato, o Open Banking vai ser só faísca? Ou a gente precisa de uma maturidade social para que os benefícios, que são muitos, tanto do Pix quanto do Open Banking, possam trazer uma sociedade mais justa, um acesso ao crédito mais barato e igualitário. Maylin, obrigado pelo tempo. Volta a palavra para você para a gente depois abrir para os debates. Muito obrigada, Rodolfo, pela tua exposição, né, sempre brilhante, sempre trazendo exemplos práticos, né, como que está acontecendo toda essa transformação no mundo, e eu concordo com você que acho que é uma das nossas missões aqui, né, um objetivo, a gente ajudar a espalhar esse tipo de tecnologia, né, ajudar a ter estudos mais aprofundados sobre isso, exatamente para a gente evitar essa grande concentração bancária, né, esses desbancarizados, é um desafio, né, mas fica aqui a provocação para todo mundo e acho que faz parte um pouquinho de todos nós aqui que gostamos do assunto, que estudamos o assunto, né, fazer com que isso se espalhe cada vez mais, né, e diminuir esse índice aí que você trouxe para a gente, né, tá bom? Obrigada, Rodolfo, pela tua brilhante exposição. Eu quero chamar agora, né, o último palestrante da noite, né, o Courtney Guimarães. Obrigada, Courtney, primeiro por ter aceito aí o desafio de estar aqui conosco numa sexta-feira, nesse horário, né. O Courtney Guimarães já é um conhecido nosso aqui da OAB, já esteve no evento do BlockTech no passado, participa dos grupos de estudos aqui conosco em blockchain, é um profundo conhecedor em sistemas de pagamentos, economia, de como toda essa revolução está acontecendo, né. Além disso, o Courtney é filósofo, é economista, né, é service designer, doutorando em ciência de computação pela Caesar School, cientista-chefe da BRQ Digital Solutions, empresa focada em finance, em telecom e energia, trabalhou em empresas como a Oracle, na HP, na SAP e também em bancos, no BTG, no Itaú, no Bradesco, né, Banco do Brasil e Banco Central. É um currículo bem importante aqui para um evento como o nosso. Courtney, obrigada, né? E a palavra é sua. Obrigado, doutora Maylin, obrigado mais uma vez pela honra de poder trocar umas ideias com vocês. Temos um tempo razoavelmente apertado aqui, então eu vou compartilhar a tela com vocês, e eu vou agradecer aos meus colegas que já anteciparam uma boa parte da palestra, então a gente vai correr bastante, né? Acho que vai ser uma noite bem divertida, para a gente poder trocar de ideias depois. Então, rapidamente, eu não vou falar da BRQ, isso aqui está em todas as apresentações, empresa tradicional do mercado de tecnologia. Eu hoje tenho uma atuação exótica, mas eu sou realmente conhecido como o cara do blockchain, desde 2015, mas eu trabalho em algumas instituições, a Brascom é a nossa Febraban, né, do setor de tecnologia, e lá eu cuido da área de finanças, no laboratório de inovação financeira da CVM, atuo também na agenda Bacen Plus, com algumas outras iniciativas que a gente tem, e sou conselheiro de algumas empresas e algumas startups na área de pagamento. Então, rapidamente falando, o que nós estamos vivendo? A gente vive uma sopa de tecnologias. Blockchain é só uma das que estão por aqui, e Open Banking é um conjunto de todas essas coisas. E, basicamente, a vida de um desenvolvedor
Esse é um dos lados, né, famosos dos escritórios, que é desenvolver código. E por que a gente está falando disso antecipadamente, antes de falar de Open Banking? Porque a gente chegou num ponto onde a tecnologia ultrapassou a nossa capacidade de entendê-la. Então, a gente não fala mais de tecnologia, a gente fala de cenários ou visões tecnológicas que até pouco tempo atrás a gente chamava mesmo era de ficção científica, né? Mas hoje a gente acredita tão piamente nisso que virou uma coisa quase religiosa. E aí, diante disso, como é que a ciência evolui, ela junta algumas dessas coisas. E aí a minha tese de doutorado, ela tem, obviamente, uma série de pessoas da área de ciência da computação, que é a minha expert, mas tem economistas. Então, o professor José Carlos Cavalcante é economista, né, o professor Gustavo Henrique é economista, e lá o meu orientador, o coitado do Silvio Meira, tem uma bibliotecária como minha co-orientadora, que é a Lívia Marangon. Por que isso? Porque quando a gente parte para o outro lado da equação, a gente tem hoje a vivência polímata, que é bem traduzida lá pelo Leonardo da Vinci. Não dá mais para saber uma coisa só, não dá para ter uma carreira, não dá mais para ter um único centro de competência e isso se bastar. Por que eu estou fazendo essa pequena introdução antes da gente falar rapidamente do Pix? Porque o Pix não é um fim em si mesmo. O Pix é mais uma etapa de uma ultramaratona que o Bacen está fazendo desde que ele entrou numa agenda de modernização no século passado, quando muita gente aqui não era nascida, que a gente vivia com coisas chamadas hiperinflação. O Bacen naquela época falou, opa, isso aqui não vai nos levar muito longe, então nós precisamos nos modernizar. Long story short, depois que ele foi eleito o melhor banco central do mundo, não sou eu que estou dizendo, é o Banco Central dos bancos centrais, ele ativou essa agenda chamada BC Plus. E a agenda BC Plus, ela tem três grandes coisas que não tem nada a ver com o que nós estamos falando de tecnologia. A primeira delas é a inclusão. E inclusão tem a ver com coisas estruturantes, como conversibilidade da moeda, ou seja, eu poder comprar coisas lá fora e não ficar alijado do sistema mundial como eu estou hoje. Iniciativas para desenvolver o mercado de capital, ou seja, trazer mais crédito, principalmente microcrédito. Nós somos um país pobre, por menos que a gente acredite nisso. Transparência e educação. E no meio do caminho, tem uma coisa lá chamada competitividade do sistema financeiro. Entre o sistema financeiro e competir contra outros players mundiais, a gente vai entender um pouco por que o Bacen vê isso lá na frente. Dentro dessa agenda, tudo que está sendo dito entre evolução tecnológica, aí tem 790 milhões de sopas de letrinha, tem a ver com um movimento. A gente está falando de Open Banking, que no final vai nos trazer Open Finance. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu vou estar aqui e eu quero comprar uma coisa lá no AliExpress, e para quem é um pouquinho mais velho vai entender que o AliExpress hoje é o Paraguai de 40 anos atrás, eu queria comprar aquelas coisas mais baratas e importava do Paraguai. Hoje a gente clica, AliExpress, daqui uns 60 dias chega aqui em casa. Mas eu pago com real, eu pago CPMF, eu pago a taxa de um cartão de crédito, que não é uma empresa brasileira. Daqui a mais ou menos 6 meses eu vou comprar aqui no Brasil em moeda digital, vou pegar na minha wallet do meu celular, mandar para o wallet do cara que está em Wanheng, que eu não sei nem onde é a vila que ele mora, e vou pagar por lá. E esses meus dados vão dizer para aquele cara internacionalmente que eu sou um bom pagador. E isso vai me levar para uma sociedade aberta e não dividida em castas econômicas como a gente vive hoje. O que vai, em uma segunda instância, nos facilitar a mobilidade social. Então tem muito mais coisa nesse processo de abertura, que é o processo social por trás da digitalização do mundo, aqueles vários Ds que o colega estava falando antes. Mas focando em Open Payments, a gente tem aquela visão ultra, mega, super tecnológica, e esse cartão é engraçado, porque ele é um cartão de uma empresa de games, de que pagamento é uma coisa que precisa ser modernizada. Não é, ele já modernizou muito. E hoje, o nosso sistema de pagamento brasileiro, que envolve bancos, meios de pagamento, cheques, os instrumentos, etc., é o mais moderno do mundo. Se você chegar nos Estados Unidos, e essa semana nós temos a piada pronta, né? Os caras não sabem quem é que vai ser o presidente deles pelos próximos 2 meses, e a gente consegue saber isso aqui no mesmo dia, lá pagamento também é a mesma zona que a gente está vendo em relação aos sistemas de votação. No futuro, o que vai acontecer é uma frase muito bonitinha chamada Cashless Society, que isso tem implicações muito mais pesadas aqui no Brasil e que nos leva às reflexões do próprio Banco Central sobre o que deve mudar e em que direção. E é por isso que nós estamos num processo de mudança gradual. O Pix é mais uma etapa no processo que começou em 2000 e alguma coisa, que tinha a ver com a desconcentração e a fragmentação de um antigo ecossistema de pagamento. Então é só mais uma etapa. E não são meios de pagamento, mas tecnologias que viabilizam novos formatos. O que a gente quer dizer com isso? Um elemento sutil, existe um cartão chamado cartão Elo.
E quando você fala, existe um cartão cujo nome é o cartão Elo, para muitas pessoas isso já soa absurdamente exótico. A gente não tem, para as novas gerações, principalmente quem tem 15 anos, o conceito do cartão Visa, cartão... Não, eu quero meu cartão no Nubank. Quero o cartão lá que o pai me dá e acabou. Vai sair dinheiro dali? Vou pagar e fazer as coisas? Vou. Pode ser um celular? Pode. Então, para uma geração mais nova que já não tem esse branding, esse novo formato, que é seja lá o que for que eu tenho no meu aparelho celular e que eu consiga converter isso em bens, é um meio de pagamento. Meu sobrinho, por acaso é advogado, ele pagou uma parte da faculdade vendendo coisas exóticas dentro de videogames. E outro dia eu mandei uma notícia para ele está lá nos grupos que eu tenho de LGPD, e falando uma coisa de gaming com blockchain. Ele falou, pô, tio, eu lembrei, achei um notebook perdido, que eu ensinei ele a guardar os computadores antigos, e acabei de achar aqui R$12 mil em coisas. Eu jogava um videogame, tinha coisa que ficou lá, e agora estão comprando as coisas que eu jogava como elementos digitais vintage. Ou seja, que dinheiro é esse? Não se sabe. E o impacto disso no Pix, lá atrás o Bacen já via que ele precisava ter uma nova maneira, e a principal mudança não é a tecnologia. A principal mudança é que o Banco Central, pela primeira vez, é ator do sistema de pagamento. Até antes do Pix, ele era um normatizador, até na questão do Open Bank. Ele diz, olha, eu fiz os meus estudos técnicos, eu descobri que o mercado tem que funcionar assim, faça. Desta maneira, ele falou, não, eu fiz os meus estudos técnicos, descobri que tem que funcionar assim, precisa ter alta velocidade, precisa ter disponibilidade, precisa ter uma série de multiplicidade, precisa ser extremamente conveniente, aberto, né, ter todas as questões de segurança, e eu preciso ter informações e o controle dessas informações. A única maneira de eu fazer isso no meu prazo, enquanto elemento modificador da sociedade, é eu agindo. Então ele entrou e falou, o game é meu. Sou eu o elemento que vai fazer isso. E isso é uma mudança estrutural absurda dentro do sistema. De uma maneira muito simples, o que acontece quando você coloca o BC no meio do caminho, ele passa a ser uma figura importante no meio de pagamento que a gente tradicionalmente chama de adquirente. Porque além do pagador, do recebedor e mais outros elementos que tem lá dentro, nós temos aqui um banco tradicional, que é literalmente onde está a minha conta. No caso do cartão de crédito, esse banco é o mesmo que te dá crédito, não é a empresa de cartão de crédito, que chama-se Visa, Mastercard ou etc. E é esse banco que tem um acordo com a Visa e a Mastercard, que no caso do cartão de crédito faz a transferência para pagamentos internacionais. É a Visa que garante que quando você viaja, ou viajava, e paga uma pizza lá fora, essa transação vai ser cobrada pelo Bradesco, ou principalmente vai ser autorizada no teu limite de crédito do Bradesco daqui. Então, quando a gente olha para um pouquinho dessas coisas, a gente fala, por que isso foi feito? Porque se a gente tirar a automação do meio do caminho e colocar seres humanos, a gente tem uma série de razões imprevisíveis, e a principal delas é ações de reações concorrenciais. Então, quando o Bacen fala, olha, faz desse jeito, e ele não é um ator, ele é apenas um espectador, os atores falam, peraí, eu vou fazer do meu jeito, ou pelo menos eu vou assumir alguns riscos regulatórios e operacionais para que eu controle o meu mercado. Afinal de contas, estamos numa disputa de mercado. E, desta vez, a coisa ficou diferente. Uma nova maneira de pensar, muito mais digital, quando veio do regulador, ela coloca uma mudança pesada no mercado. Mas por que ele fez isso? Porque ele é altruísta? Porque ele é socialista, como já ouvi falar por aí? Não, porque existe uma realidade muito diferente e que isso sim levou todos os bancos centrais a se mudarem. Uma palavrinha chamada token. O que é isso? O token mais famoso é o Bitcoin, né? Ou aceita o pagamento em Bitcoin, etc, 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 que foi uma promessa muito interessante 10 anos atrás. Mas, basicamente, por causa de uma tal de uma pizza, esse negócio deixou de ser aceito como meio de pagamento. Porque lá em 2010, né, alguém falou assim, vou comprar uma pizza, e pagou 10 mil bitcoins por essa pizza. O Bitcoin hoje, a gente está valendo mais ou menos, se não subiu muito, 16 mil dólares. Então, esta pizza hoje paga com 10 mil bitcoins valeria 160 milhões de dólares. Imagina você feliz pagando 160 milhões de dólares por duas pizzas. Né? Mas da era cripto ficou muito famoso o pagamento por QR Code, ou um celular apontando para o outro. E isso mata o mercado de maquininhas e uma boa necessidade tecnológica de saber como é que eu faço isso. E nos abre também a possibilidade de eu comprar coisas via internet usando um token.
Eu converto BTC em uma razão de valor, o que me traz para o imaginário popular a questão de converter várias coisas relacionadas a moedas e a câmbio, que não é muito comum para a maioria das pessoas. Algumas empresas um pouco mais espertas, como a Rakuten, poucas pessoas conhecem a Rakuten, mas ela é a Amazon do Japão. Tá? Ela falou assim, eu vou fazer um programa de milhagem. E eu vou fazer um programa de milhagem em blockchain, porque eu vou criar um token, e esse token aqui também será convertido em alguma forma monetária. E essa coisa foi evoluindo, 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 até que a gente queria substituir o nosso meio de pagamento, ou basicamente esta pessoinha aqui, pelas nossas pizzas adquiridas diariamente. Né? Muito bem. O que é o Pix nisso tudo? É um programa de inclusão. Isto aqui é dessa semana, nós chegamos a 100 milhões de contas digitais, ou poupanças sociais, como fala lá o presidente da Caixa. O que quer dizer isso? Nós incluímos 100 milhões de pessoas que não tinham conta bancária por causa do programa de apoio ao Covid. Isso quer dizer que nós imediatamente preparamos essas pessoas para coisas como essa aqui. No dia que o tio Zuc conseguir fazer esta modificação aqui no Brasil, e isso aqui é de ontem, né, ele acabou de conseguir lançar esse serviço lá na China, pagar com o famoso sleeping do dedão, via uma coisa que todo mundo usa, né? Na verdade, no resto do mundo existe um aplicativo chamado WhatsApp, e aqui no Brasil existe o Zap Zap, né? O Mark Zuckerberg, nunca vi esse cara, mas é um aplicativo bem famoso aqui. A gente vai ter uma chance de fazer uma inclusão de todo esse dinheiro que entrou por conta da pandemia. E aí, quando a gente olha para o outro lado do mundo, eles já fazem isso desde sempre. Então, por que na China a gente sempre fala, tem um pagamento no WeChat, etc. Porque lá não tinha cartão de crédito. E a mesma coisa que nós estamos vivenciando agora com a pandemia, eles viveram em 2002 com o SARS, o primeiro SARS, lá atrás, o Covid-00, fez lockdowns. E lá não tinha nem Visa, nem Mastercard. O que eles criaram? A wallet no celular. Eles criaram o Pix versão dele, sem o Banco Central como ator. Isso é interessante? 20 anos depois, hoje você não tem senha, não tem chave, não tem nada. Você entra numa loja, e isso aqui é no Duty Free, lá de Xinxiangli, que é uma das cidades que tem lá dentro, você olha para a câmera, ela identifica a sua imagem e faz o pagamento. Gente, isso nunca vai funcionar. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu acho que nos melhores shoppings de Curitiba, para entrar no shopping você faz um reconhecimento de temperatura. E como é que você faz isso? Você para tranquilamente em frente a uma câmera, que a mais ou menos meio metro de distância tira a sua temperatura. Aquela mesma câmera é essa coisinha que está por aqui, que lá na China identifica o seu rosto, pega o teu cadastro social, teu scoring social, teu scoring de crédito, conecta você com a sua conta, se você tiver no chat, e já faz o pagamento. Sorria, você está sendo cobrado. Mas um long story short nos leva a algumas distopias, e isso orwellianamente nos traz aquela questão do Big Brother que pode identificar todo mundo mesmo na multidão. E essa tecnologia na China é extremamente sofisticada. E lá eles têm um Game of Life, que já é um sistema de Social Credit System, ou seja, o Serasa deles é do governo, e eles têm uma coisinha relacionada a esse ponto, e não é sacanagem, isso aqui é um episódio do Black Mirror mesmo, e está funcionando. E esse sistema de score, junto com o sistema de identificação, junto com o sistema de pagamento, transformaram a sociedade numa base muito boa para fazer uma cidadania digital, obviamente, como tudo na China, em larga escala. A Tencent, que é a operadora do WeChat, ela tem umas vilinhas pelo interior chamadas Taobaos. E as Taobaos são vilas digitais. Eles estão pegando uma cidade de Shenzhen e tentando fazer uma cidade digital em escala gigante. Isso aqui é o equivalente, pelo menos aqui em São Paulo tem um distrito chamado Alphaville, que não é igual a Alphaville Graciosa daí de Curitiba, mas é um pouco maior, onde tudo vai ser digitalizado. E lá não haverá uma moeda chamada renminbi ou yuan. Eles já vão ter o yuan digital. Por quê? A China entrou numa outra guerra no ano passado, que é a guerra pelo padrão dólar. E que guerra é esta? É uma guerra onde ela quer controlar o próximo padrão monetário. É nesta guerra que nós estamos nos metendo neste momento. E é neste contexto que o PIX está inserido. E é por isso que o Banco Central, olhando toda essa experiência, falou, opa, peraí, eu tenho princípios democráticos, eu tenho algumas coisas um pouco diferentes, mas eu também preciso acelerar o meu processo de transformação. Se eu ficar aqui, senhores, façam, e aguentando reuniões de comitês, como os que a gente participa lá do Open Bank ou do Open Finance e tal, não ia dar muito certo. Então, peremptoriamente ou tempestivamente, como gostam os jurídicos,
o Bacen enfiou o pé, literalmente, no game, entrou o outro pé na jaca e falou, deixa que eu vou fazer a luz. E por isso que daqui a 2 semanas, na segunda-feira, nós teremos o nascimento de mais um produto interessantíssimo, só que desta vez orientado pelo nosso Banco Central. Então, basicamente, sobre o que nós estamos falando, essa era a minha pequena mensagem, e acho que agora a gente pode partir para um bom debate e discussões sobre todos esses temas divertidos. Muito obrigada, Courtney, sempre trazendo novidades, né? Eu gosto de assistir tuas palestras, né? O teu canal no YouTube ali, que você sempre traz esses aspectos da China, de como o mundo está se transformando, então é muito bacana. Muito obrigada, né, pelo teu brilhantismo aí. Eu já estava esperando algo parecido com isso, então te agradeço novamente. Mandaram uma pergunta aqui, que eu vou jogar, e como eu tinha combinado, deixa eu só abrir meu celular aqui. Segundo a revista Isto É, né, fiquem à vontade quem quiser responder, enfim, tá? O Procon de São Paulo, inclusive, precisou notificar o Nubank, né, e o Mercado Pago, pedindo explicações sobre a ocorrência de cadastro das chaves de segurança do Pix sem solicitação do cliente, e também sobre dificuldades de cancelamento. Vocês acham que isso significa uma vulnerabilidade do sistema? Qual é a opinião de vocês? Ninguém quiser falar nada, eu diria que eu sou um economista e como a Maylin falou de uma maneira muito delicada, né, eu já fiz muita coisa. Eu estou em TI desde 85 e sistema financeiro desde 95. Então, eu vi um belo dia, num sábado, a nossa ministra da Economia e o nosso ministro da Justiça bailarem numa festa e na segunda-feira eles deixarem toda a população brasileira só com R$50 na conta. Então, nós não temos lá um histórico muito ortodoxo de comportamento. Basicamente, o que aconteceu foi, em primeiro lugar, uma guerra de imagens. Nós vivemos mundialmente várias guerras de imagem, e em outros lugares, uma guerra de desentendimento. Basicamente, os nossos bancos são muito ágeis, e o que todo mundo fez no outro dia foi, olha, estou aqui me cadastrando no Pix. Tem alguns que foram tão ágeis que ressuscitaram até personalidades famosas. E eu estava até brincando com um amigo meu, que é um dos diretores de marketing de Santander, que eu falei, cara, não adianta você trazer a Ana Paula Arósio, ela assumiu há mais de 25 anos, a nova geração não faz a menor ideia do que é fazer um 21, até porque fazer um 21 era um dígito a mais que a gente tinha no sistema de telefonia no século passado. Então ninguém entendeu nem a piada, nem ela, nem o faz o SX. Só nós, os quarentões, que entendemos do que vocês estão falando. Mas, anyway, eu, por, digamos assim, uma fala enviesada, porque eu trabalho com segurança da informação e esses bancos são clientes da empresa onde eu trabalho. No caso do Nubank, vocês podem perceber, o Gustavo Franco, que é um dos conselheiros, é um grande amigo, eu conheço bastante pessoas dentro do Nubank também, eu posso garantir que essa cagada eles não fizeram, com perdão do meu francês. O mais provável, e eu vi alguns casos, porque dentro da BRQ, numa equipe de 3 mil pessoas, nós temos quase 400 designers, então usabilidade e experiência do cliente é uma das nossas religiões mais xiitas, tem problemas de usabilidade e tem o que o Rodolfo falou, as pessoas não têm o costume de entender o que são essas novidades financeiras de uma maneira tão rápida, então teve muito desentendimento. Para mim, foi basicamente uma questão de você ver um botãozinho assim, cadastre seu Pix, você clica lá e fala, o que é isso? Faz, digite aqui o seu CPF e seu e-mail. Bom, você está no seu aplicativo do banco, você está pedindo, você digita, ou você está cadastrado no Pix. Poxa, como assim eu estou cadastrado? Você nem sabia o que estava fazendo. Né? E o Banco Central, esta semana, lançou um site onde você pode consultar aonde está o seu Pix. Né? Basicamente, ele sendo ator, dono da informação, eu falei, se você quiser acessar esse site aqui, eu te dou essa transparência para, inclusive, você falar o que a doutora Lara estava fazendo, que é a portabilidade. Muito bacana. Mais alguém concorda com a posição? Eu também acredito que não seja que uma quebra da vulnerabilidade de segurança do sistema. Simplesmente foi com essa guerra que tem até companhias que estão, instituições financeiras que estão distribuindo prêmios, né, para que você possa ingressar no Pix, né, antes, né? Então eles estão lutando para que você entre no Pix, então quem que vai ser o primeiro, que é a tua chave, né? Então não foi, não. A segurança e vulnerabilidade do sistema não foi abalado, não, por isso. Foi só esse afã das instituições de tentarem pegar cada vez mais. E, às vezes, o cliente, como
foi falado agora, nem percebe, né? Eu próprio utilizo o Nubank, sem querer eu apertei lá e estava cadastrado uma chave já. Isso comigo aconteceu. Só acho que vale a pena reforçar a mensagem de que uma coisa é vulnerabilidade do sistema, outra coisa é a utilização do sistema pelo usuário. Acho que, sobretudo, nessa inovação do Pix, esses dois pontos têm sido confundidos pela mídia, quando elas têm abordado especialmente esse caso da guerra das chaves. Então, não se tem, até onde eu sei, conhecimento de vulnerabilidade no sistema do Pix. Agora, como a ferramenta tem sido utilizada, aí provavelmente é outro papo. Bem, uma pergunta que eu tenho visto bastante na internet é por que os bancos querem tanto as chaves Pix de seus clientes? Quem poderia nos responder? Bom, Gente, todo mundo vou quietinho. correr o risco. Vai lá, Rodolfo. Veja, a partir do momento em que, como o Courtney bem pontuou, você passou a atacar negócios tradicionais, como Visa e Master, na qual eles são os seus movimentadores financeiros, e daqui a pouco você não precisa mais utilizar esses movimentadores, especialmente nas transações de débito, você vai utilizar ali a sua chave Pix, ter a chave do usuário é ter o acesso à transação do usuário. Então, se você está sendo excluído de ter algum cadastro de qualquer uma das chaves, ou se você está dando a chance de que você não tenha 5 chaves com você, certamente você está dando a chance de que teu concorrente o tenha. Então, é uma forma de defesa e de ataque da posição, seja da posição dominante, ou seja, da tentativa de modificação da posição, de atração de novos clientes. Porque cada chave pode ser cadastrada numa instituição diferente. Mas, nas pesquisas preliminares que eu tenho visto aí, o que tem acontecido é o usuário cadastrar 5 na mesma instituição. Então, basicamente, ter a chave é ter o acesso ao cliente, é ter acesso à movimentação, é ser quem vai fazer a movimentação para o cliente. Onde a gente sai desse atual cenário, basicamente duopolista, onde você tem Visa e Master, e claro, a nossa brasileira Elo, para um cenário onde elas deixam de existir e você precisa ter essas chaves se você quiser ser relevante no mercado transacional. Eu entendo também que a instituição financeira, ela quer os dados, né? Então, muitas vezes, o que as pessoas estão colocando? O CPF, o e-mail, né? E o seu telefone celular. Então, além de ter essa gama que o Rodolfo falou, também os dados que você está fornecendo. Então, a instituição financeira vai passar a ter mais esses dados, as que não têm, né, esse dado. Então, essa concorrência cada vez vai ser maior, né? Então, a competitividade que está havendo. Uma outra pergunta interessante é assim, CPF na nota. Tem gente que não coloca o CPF na nota achando que a Receita Federal, né, vou ficar escondidinho aqui. Pix é rastreável? Como que vai ser o comportamento da Receita Federal em relação a todas essas transações? Vamos deixar essa para a doutora Lara? Então, essa dúvida já existe, certo? Na própria página do Banco Central, ele esclarece esse questionamento. Qual o posicionamento? Se a pergunta que está lá, na verdade, é o seguinte: se juízes, Receita Federal, promotores teriam acesso? A gente tem que ter em mente, primeiramente, a lei do sigilo bancário, certo? Então, o regulamento do PIX guarda a obediência, tanto à lei do sigilo bancário quanto à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, de forma preliminar, a gente não pode afirmar que a Receita Federal teria acesso a esse tipo de dado, a esse tipo de transação. Mas, eventualmente, sim, guardando a obediência, como eu já falei, à Lei do Sigilo Bancário. Entendi. Mais um Acho aspecto. que também nós temos que pensar que o Banco Central ele quer lançar mesmo a moeda digital, né? Então, além da rastreabilidade por pegar, hoje, qualquer operação que você está fazendo hoje no banco, você
pode arrastar de certa forma, né? Mas não é de você cuidar de você estar fazendo isso. É uma forma de você começar a utilizar a moeda digital. Utilizando a moeda digital, o que você vai fazer? Você vai baratear, né, todas as operações. Então, eu não vejo como assim, uma forma de fiscalização, de, meu Deus, vamos fazer todas as coisas. Assim, é tentar colocar o usuário para utilizar esse sistema, até com uma segurança para o usuário. E tem mais um detalhe, a questão toda é, já existem dentro de órgãos, por assim dizer, poligovernamentais, como o próprio COAF, e as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, trocas de informações. Hoje, qualquer transação acima de um volume X, ou de um valor Y, ou de pessoas politicamente expostas, ou de gente que já caiu na malha fina da Receita Federal, existem acordos de trocas, né? Em um futuro não muito distante, se a gente olhar para a China, nós teremos governos digitais. E ter governos digitais, e eu não sou especialista em direito, mas eu sou especialista em sonegar impostos de uma maneira legal, ou seja, tudo que eu puder fazer para não pagar impostos dentro da lei, eu farei. Adoro advogados tributaristas por causa disso. Do outro lado do governo, tem tudo que eu puder fazer para evitar a arrecadação, eu farei. Tá? E uma das partes mais delicadas da reforma tributária que nós temos aqui não é a complexidade tributária, nem a questão do déficit, é a questão da sonegação. Se a gente pegar hoje transações correntes, metade das transações correntes, pagamentos, como a gente fala, costumeiramente, eles são feitos em papel moeda. Por quê? Porque nós temos uma economia cinza. Uma economia cinza não é uma economia de sonegação, é uma economia que não passa pelo sistema financeiro por custo. Você vai para o interior de Minas, né, um lugar que costumo muito aqui, o pessoal fala, cara, eu quero um cheque. Eu falo, amigo, se eu ver um cheque, eu não sei nem assinar o cheque. Aliás, eu nem sei se o meu banco ainda me entrega cheque. Porque a última vez que eu vi uma coisa dessa, eu acho que, nem tinha filho ainda, né? Mas por isso querem. Por quê? Por causa do custo de transação. Tem um restaurante chinês que eu adoro do lado da minha casa. Mas eu vou lá e volto e meia, eu me ferro porque eu não sei usar o meu cartão de débito. Eu pago tudo com cartão de crédito. E adivinha, eles não aceitam cartão de crédito. Só cartão de débito. E esses costumes brasileiros vão até o fato de que quando inventaram uma coisa que o meu amigo Paulo Guedes gosta muito, que é a CPMF, nós criamos uma segunda moeda circulante do país, que chamava cheque. Os mais novinhos não vão lembrar, mas tinha uma época que você dava um cheque e era o famoso cheque buraco negro. Ele saía do seu talão de cheque e nunca mais ele entrava na sua conta. Então você tinha que ter o seu conta corrente, de quanto você tinha de grana, e o quanto você tinha, literalmente, de buracos negros na praça. Era um inferno. Eu cheguei a dar um cheque na Bahia e receber o mesmo cheque de mim mesmo, me pagando alguma coisa em Florianópolis, 2 anos depois. Né? Então, dentro desse contexto, eu acharia muito perfeito e muito republicano que o governo, quando tivesse toda a sua estrutura eletrônica, falasse assim, então, vou fazer imposto eletrônico. Assim como hoje nós temos o trivial imposto retido na fonte, que os nossos empregadores e elitistas recolhem. Seria muito tranquilo eu falar, olha, então, veja bem, você fez essa transação, já vou recolher imposto na fonte. Até porque, se eu não me engano, outro dia eu estava discutindo alguma coisa com um amigo, acho que era do iFood, tem alguma coisa da Receita Federal que diz que você tem que recolher o imposto, ou você eu não lembro o termo jurídico correto, mas você tem que recolher o imposto se o cara não for capaz de recolher. E quando eu sou forçado a dar RPA, quem recebe um recibo de pagamento autônomo do meu CPF recolhe imposto. Já vem na fonte. Exatamente, mas a gente tem que sempre pensar nesses aspectos todos, né? Uma moeda, um dinheiro, pagamento que é rastreável, né? Que é tudo eletrônico, então a fiscalização, a arrecadação tende a aumentar, né? Na Índia, por exemplo, o Rodolfo trouxe a ideia ali do Aadhaar, né? Parece que a arrecadação na Índia, assim que o governo virou a moeda digital lá, a arrecadação subiu também, então acabou virando uma forma de controle de arrecadação. Se me permite pegar esse gancho, Maylin, até pela pergunta anterior, a resposta para a pergunta é hoje não, salvo em casos que sejam determinados pela justiça, etc. Então, não tem nada a ver você colocar o teu CPF na nota. Mas a digitalização da economia, diminuindo o custo de transação, e caso da Índia, ela mostra como é importante você trazer essas novas tecnologias que permitam mais inclusão financeira. Então, o aumento da base arrecadatória é não só pela digitalização da economia, mas porque aumentam a transação. A base arrecadatória, ela aumenta, ela vem
para o mercado real, não fica no mercado negro, né? E a partir dali ela passa a ser tributada ou tributável, inclusive, né? A fiscalização ela passa a ser mais fácil de acontecer e você ter meios para fiscalizar. Então, a Índia é um caso exemplar a respeito disso. Bem, uma última perguntinha, então, para todos, né? Hoje é sexta-feira, todo mundo já está cansado, aí vai ser a última. Courtney, se você acredita realmente que uma moeda digital poderia acabar com os nossos bitcoins? Na verdade, eu sempre acreditei nisso, até porque o Bitcoin ainda, entre outras coisas, o Bitcoin nunca conseguiu ser moeda, a não ser no caso mais exótico, que é o Silk Road. Então, para quem não entende, o Bitcoin era um experimento de um bando de velhinhos ultra, mega, super, hiper nerds, e que colocaram no ar, esse negócio ficou no limbo, até que em 2014, um jovem ultra, mega, super, hiper aloprado falou, sabe que eu podia vender maconha, LSD, AK-47, fazer aquele golpe do cara que roubou o rim do outro na banheira, funcionar e tudo mais. E o tal do portal deu certo. Ninguém acredita nisso, mas a história é tão verdadeira que quando a pessoa foi pega pelos crimes que ela cometeu, ela foi condenada a 2 prisões perpétuas. Só para se perdoar em uma, ela continuar presa na outra. Né? E tem uma lenda do mundo libertário que foi muito cruel, que pegaram, por exemplo, etc., mas eu nunca vi ninguém ser condenado. É como condenar a pessoa a 2 execuções. Né? Executa a primeira, se ele sobreviveu, eu vou lá e executa a segunda vez. E aí, desse ponto em diante, aconteceu um fenômeno que eu sempre chamo de religião financeira. Descobriu-se uma tulipa criptográfica virtual. O Bitcoin é a nossa primeira tulipa com o nome de tulipa. A gente tem vários outros ativos digitais que se valorizam e desaparecem ao longo da história. Mas quando ele virou tulipa, nunca mais ele virou moeda. Então, desde 2014, o Bitcoin serve para você olhar mercado, eu vou ficar rico, e para fazer pirâmide e coisas do gênero. Tanto que a nossa piada, né, eu venho de segurança da informação, todo mundo fala blockchain, mas todo mundo está olhando assim, quanto vale o Bitcoin? Desde aquela época. Tanto que eu não parei de trabalhar, eu continuo trabalhando com isso, estou na área técnica, a gente tem tocado vários projetos na área de logística, mas desde 2018, mais ou menos, ninguém me procurava. 2019, ninguém me procurava. Meados de 2019, o Bitcoin foi para $14 mil. Putz, então. Aí você vê o WhatsApp, cara, tem tempo que a gente não se fala, veja bem. Eu falei, aí eu já vou olhar a cotação, passou de $10 mil. Né? Mas é um ativo de especulação. Aí você paga alguma coisa com o Bitcoin? Não, desde a história da pizza. Você não compra nada com Bitcoin, você compra Bitcoin e guarda. Às vezes você vende Bitcoin porque você precisa pagar a conta, ou etc., mas você está com a visão do especulador. Quando sobra dinheiro, você vai lá e compra mais Bitcoin de novo. Consequentemente, ele já nasceu morto para esse ativo. O que acontece desde então, e o Robertinho sempre fala isso, ele falou isso inclusive numa entrevista essa semana, é que o conceito de pagamento digital tem um apelo absurdo. E nós temos esse exemplo na China. Se vocês começarem a ver o quão fácil é você apontar um celular para algum lugar e pagar e botar de novo no outro canto, claro, se ninguém for te roubar, se não tiver sequestro relâmpago, essas coisas que a gente tem por aqui, o hábito é instantâneo. Você não pode botar agência, conta, cartão, passa, esfrega, olha, dá 3 pulinhos, vai para um lado, vai para o outro, e etc. Olhou, apontou, pagou, foi embora. Esta digitalização não chegou em nenhum lugar da criptomoeda. Se chegasse, como chegou no WeChat, a gente estaria já pagando tudo em alguma outra coisa que não fosse tão volátil quanto o Bitcoin. A China fez isso desde 2002. Você, se viajar para a China e não tiver um amigo chinês e não te for versado de assuntos financeiros chineses, você não consegue pagar nada. Você não entra num lugar e paga alguma coisa com a nota de yuan ou renminbi. Eles não aceitam. Você chega com a nota de dinheiro na China, o cara vai ficar te olhando assim e falar, então, o que é isso? E em chinês, né? By the way. Então, como nós já passamos aqui por várias fases de adaptação, desde corte de moeda, até a introdução do cartão com chip, a própria introdução do cartão contactless, a gente tem uma facilidade muito grande de se adaptar a essas tecnologias. E hoje mesmo eu estava tendo uma briga, para variar, com os meus amigos ultra, mega, super libertários, que o presidente falou anteontem o que ele está falando desde sempre. O Pix vai acabar com as criptomoedas. O Pix vai eliminar a necessidade do Bitcoin como moeda de pagamento ou qualquer outra coisa que tem por aí. E vai. Mas quando ele fala isso não é dito em público, ele também não pode falar isso, existe um temor no Banco Central, chamado Facebook. O Facebook acabou de lançar a coisa dele lá na China,
é um pequeno país com 2 bilhões de pessoas, e não é só do nosso Banco Central, é de todos os bancos centrais. Porque a partir do momento que eu coloco meu dinheiro no Facebook, pego o avião e mude para Portugal, acabou, eu fiz evasão de divisa com as minhas coisas. Bitcoin ainda tem algum risco, etc. Botou no Facebook? Não, só de perder a senha. E é esse o motivo que está levando todos os governos do mundo a digitalizarem ultra rápido as suas moedas. Então, o que vai acontecer com o sucesso do Pix, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso, é que os bancos centrais vão neutralizar o que a gente chama de moeda digital privada, que é como começou o dinheiro há 300 anos atrás. 300 anos atrás não tinha um banco central, uma casa da moeda que imprimia dinheiro. Tinha a moeda de César, o dinheiro do Papa não sei das quantas, as notas bancárias do pessoal lá de Veneza, e por aí vai. Assim que começaram os golpes financeiros, até que um belo dia alguém falou, opa, pera, não quero mais quebrar. E aí criaram a história dos bancos centrais, que é uma invenção muito recente, do século passado. E esta digitalização mantém o modelo que a gente conhece hoje, que é de Banco Central, e evita que, por exemplo, o Facebook fala, criei aqui a minha estaleca virtual, e agora você vai pagar tudo com ela. As pessoas subestimam muito o poder dessas coisas, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a Starbucks, que tem um poder de consumo muito grande, ela tem um cartão de débito. Esse cartão de débito da Starbucks guarda 2 bilhões de dólares. E a Starbucks deve ganhar muito mais dinheiro na tesouraria com 2 bilhões de dólares guardado, fazendo trade com aquilo, do que vendendo aqueles cafezinhos horríveis de 10 dólares que a gente compra lá, né? Então, se isso acontecesse dentro do Facebook, a gente teria um fenômeno de deslocamento econômico extremamente impactante, e isso afetaria políticas mundiais ou políticas monetárias de países relativamente grandes, como nós, Argentina, Chile, e abalaria um pouco as estruturas dos grandes países. Realmente é um assunto para uma semana toda, né, Courtney? A gente falar de toda essa mudança, toda essa revolução que está acontecendo, né? Mas vamos chegando ao finalzinho aqui do nosso evento. Eu queria saber se alguém mais quer colocar alguma última consideração, alguma última opinião para a gente fazer o encerramento. Doutor Luiz? Quero agradecer a todos os meus colegas palestrantes, é sempre gostoso estar com vocês, sempre aprendo com vocês cada vez mais, todo mundo já sabe que sou fã de vocês aí, e a nossa Comissão de Direito Bancário, Comissão de Direito Bancário de Santa Catarina, sempre vai tentar promover mais eventos como esse, para que nós possamos, né, agregar mais a população ao conhecimento, essas tecnologias que estão surgindo. Agradecemos à Comissão de Direito Bancário também de Pernambuco, que nos cedeu gentilmente a nossa palestrante de hoje, né? E estaremos sempre voltados, né, a essa democracia das informações e a democracia dessas novas tecnologias possam chegar a toda a sociedade. Agradeço a todos vocês e muito obrigado por estarem com a gente. Obrigada, presidente, né? Obrigada a todos os palestrantes, né? Amigos, né? Hoje foi um papo entre amigos também, foi muito bacana, e a gente espera fazer novos eventos aí para frente, né? Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos, e até a próxima. Obrigada, presidente, de novo pelo espaço, né? Para a gente poder debater, trazer assuntos tão importantes aí que está realmente impactando o nosso dia a dia, né? Então, meu agradecimento.